Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de estar aqui conosco a doutora Virgínia Figueiredo, da Fundação Emoba. Creio que é um assunto muito importante que nós vamos tratar, mesmo porque também a colaboração daqueles que assistem vai ser muito importante para essa missão da Emoba. Dentro de instantes. Doutora Virgínia, como eu disse no introito desse programa, essa nossa conversa vai ser muito importante e eu creio que nós vamos ter bons frutos por esse encontro. Então eu queria logo lhe perguntar o que é a Fundação Emoba. Então, a Fundação Emoba ela é uma instituição que ela presta serviços à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. E a missão da Fundação Emoba, ela é, primeiro, prover sangue para todo o estado da Bahia, então ela precisa abastecer todo o estado da Bahia, e além disso, ela é responsável pelo atendimento a pacientes com doenças hematológicas. Então existe uma área que é uma área ambulatorial e existe uma área que é uma área de coleta de sangue. Lembrando que esse atendimento ambulatorial é um atendimento de doenças que a gente coloca como doenças benignas. A gente não tem uma linha de tratamento de neoplasias hematológicas, como leucemias, linfomas. É uma área onde o nosso carro-chefe de atendimento são as anemias, principalmente as anemias falciformes, e os pacientes com distúrbios de coagulação. Agora me diga uma coisa, quando a senhora fala em todo o estado, como é que isso funciona? Então, isso funciona da seguinte maneira. O Emoba, em sendo uma instituição prestadora de serviços para a Secretaria de Saúde, nas diversas macro-regiões do estado, a gente tem que fincar uma bandeirinha do Emoba. Ou seja, a gente tem que criar condições nessa região, obviamente que suportada por toda a rede de saúde do estado da Bahia, para que haja uma coleta, para que haja um processamento e para que haja uma aplicação desse sangue nos diferentes municípios da Bahia. O que é uma tarefa extremamente grande, se a gente considerar o tamanho do estado da Bahia, lembrando que a Bahia ela é dividida em 7 macro-regiões e que existem mais de 400 municípios no estado da Bahia. Então é uma tarefa bem poderosa aí para ser feita. Agora me diga uma coisa, vocês controlam, certamente tem alguns bancos de sangue em todos esses locais, né? E como é que vocês controlam e tem, digamos assim, a tranquilidade desse sangue? Então, na realidade, o que a gente precisa entender é assim, a obrigação de prover sangue para a rede pública no Brasil como um todo é das diferentes fundações. Então, cada estado, digamos, tem a sua Fundação Emoba. Essa é a ideia, e a ideia é que 100% de todos os pacientes SUS e de todos os leitos SUS sejam atendidos por uma instituição pública. Isso na Bahia ainda não acontece. Existem bancos de sangue privados em algumas regiões, nos quais o Emoba ele não é o gestor e não é o controlador, tá certo? Porque, por lei, esses bancos de sangue eles podem sobreviver. Nas unidades que são da Emoba, todo o controle é do Emoba. Todo o controle, toda a parte de funcionários e a parte de operacional, isso é feito pelo Emoba. E há dificuldade, doutora, para, digamos assim, doadores? Sim, essa é a nossa principal dificuldade e talvez seja essa o nosso principal dia a dia, é buscar pessoas para fazer doação. Eu acho que é importante que a gente entenda que o ato de doar sangue, ele só pode ser feito de forma voluntária, ele deveria ser feito de forma voluntária. Entretanto, no estado da Bahia e na cidade de Salvador, menos de 1% da população é doadora de sangue. Então, esse é um número muito pequeno.
e é um trabalho muito de educação e de, talvez, esse espaço para a gente seja muito importante, de divulgação sobre isso. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande porque as pessoas na Bahia elas não têm a cultura, elas talvez não tenham um conhecimento da importância da doação de sangue. E o segundo momento, a gente termina tendo uma prevalência maior de doadores que são doadores que a gente chama de reposição, que eles só estão indo doar porque algum parente, algum amigo está no hospital precisando de sangue e não tem esse sangue disponível porque faltam doadores. Então é uma bola de neve e esse é o principal trabalho da gente, estar procurando, buscando doadores. E quer dizer que vocês têm que intensificar muito campanhas para que isso possa dar um resultado positivo. Então, né? O grande problema das campanhas, e a gente tem feito várias campanhas com diferentes parceiros, organizações sociais, times de futebol, diferentes igrejas. O grande problema das campanhas é que elas duram pouco. Né? Então, às vezes, você tem uma campanha que ela é muito bem sucedida e ela durou uma semana. Aí volta a minha semana das vacas magras. Então, a gente não pode, o sistema de sangue ele não pode viver de campanhas. As campanhas são necessárias, elas são úteis, mas elas precisam estar ligadas a outra conjunção. Ou seja, que a população se convença que doar sangue é legal. Agora, me diga uma coisa. Antigamente, eu me recordo que até os bancos de sangue particulares, né, do passado, eles davam uns cartões aos doadores. Isso ainda funciona, dá cartão, doador, não existe mais? Até existe. Eu acho que o que a gente precisa é fazer um retrospecto. Né? A história da doação de sangue no Brasil ela é uma história cheia de conturbações e talvez no mundo inteiro. Até o final, os anos 70, a gente tinha doadores pagos. Esses doadores pagos, quando se foi avaliar isso, eram doadores de uma qualidade muito ruim. Uma qualidade ruim que eram pessoas que moravam na rua e precisavam do dinheiro para comer. Muitas vezes eram usuários de droga que precisavam de dinheiro para comprar a sua droga. Então, isso foi extinto mais ou menos no final dos anos 70 e se proibiu a compra de sangue. Então, a gente passou por uma nova fase, a doação voluntária, que deve ser altruísta, sem nenhum interesse. Os cartões, eles funcionam meio como uma identificação diferenciada. Eu tenho um cartão de doador, então eu sou bacana porque eu tenho um cartão de doador. Alguns locais continuam a dar esses cartões. O interessante é que eu acho que a doação de sangue ela não pode ser vista como um fator de saúde. Então, por exemplo, a gente precisa entender que para eu doar sangue eu preciso estar numa condição de saúde perfeitamente saudável e o cartão ele não pode estar vinculado a isso. Então, às vezes a gente vê que por falta de informação, muitas pessoas usam esses cartões como se fosse um bônus para ter uma saúde selada e comprovada porque é doador de sangue. Agora, me diga uma coisa, no passado existiam uns 2 ou 3 bancos. Hoje está tudo centralizado através da fundação da Hemoba ou existem ainda esses bancos? Não, existem esses bancos. No Brasil a gente tem diferentes bancos de sangue privados. O que a gente precisa entender que os privados eles precisam trabalhar para a rede privada. Então no estado da Bahia, por exemplo, o Aliança ele tem seu próprio banco de sangue. Ele colhe sangue para atender os segurados dos diferentes seguros que se internem lá. O São Rafael é um outro exemplo e por aí a gente vai. O que a gente precisa entender é que não é função dos bancos de sangue privados atender os leitos SUS. Os leitos SUS, eles devem ser atendidos pelos bancos de sangue públicos. Essa é a grande coisa que mudou, a grande diferença. Então, por exemplo, no estado da Bahia, a gente tinha várias regiões no interior onde o atendimento era feito por bancos de sangue privados. Isso a gente não quer mais. Quando eu digo a gente não quer, o governo, o Ministério da Saúde não quer mais, uma vez que a função dos bancos de sangue públicos é atender aos leitos públicos. Agora me diga uma coisa, a Fundação não tem nenhuma ingerência no controle desses bancos sobre a qualidade do sangue. A responsabilidade é dos próprios hospitais ou dos próprios bancos de sangue, é isso mesmo? Não, na realidade, assim, a Fundação Hemoba, ela tem por obrigação e é responsabilidade dela a coleta.
Depois da coleta, esse sangue vai ser processado, que é o que a gente chama de fazer as bolsinhas de hemácias, de plaquetas de plasma, e a gente faz todos os testes sorológicos. Então, todos os exames que são realizados no sangue, para saber se esse sangue está liberado para transfusão ou não, é responsabilidade do Hemoba, na nossa cadeia de unidades públicas. Nas unidades privadas, é responsabilidade de cada um. Do outro lado, a partir do momento que eu fiz toda essa parte, digamos assim, da fábrica, que eu tenho um produto pronto para a transfusão, eu entrego para o hospital solicitante. É responsabilidade do hospital receber aquele sangue, acondicionar ele da melhor forma possível e transfundi-lo no paciente que está internado nele. Essa é uma responsabilidade do hospital, não mais do Hemoba. Então, o Hemoba ele é um entregador para que o hospital use o sangue. Mas me permita, o hospital é aquele que está sujeito, vinculado à Fundação do Amor. Sempre, os hospitais, todos os hospitais públicos do estado da Bahia. Entendi. E a outra responsabilidade é dos próprios hospitais privados, que têm os seus bancos de sangue. Isso, exatamente isso. Muito bem. Agora, me diga uma coisa, qual é o tipo de sangue mais difícil? Antigamente falava no AB, não sei o quê, ainda existe isso? Eu sempre brinco que o tipo de sangue mais diferente, o tipo de sangue mais perigoso, o tipo de sangue mais precioso é o meu, né? É o de quem está precisando. Então, o que a gente precisa entender é a distribuição. Existe na população brasileira sangues que são mais raros, por uma questão genética. Então, o AB é um sangue mais raro. Por outro lado, eu vou precisar muito menos dele. Então, na maior parte das vezes, a gente vai faltar sangues que são os mais comuns, ou seja, que todo mundo precisa, que é o A e o O. Então, são os mais comuns. E o AB é o mais raro. Então, a gente precisa, muitas vezes, para eu ter alguma coisa em estoque, fazer uma busca selecionada. Então, eu vou e começo a ligar para as pessoas que eu sei que são AB e que não foram lá mais doar. Quer dizer que vocês cadastram isso, a gente faz um cadastro e a gente faz uma busca que a gente chama busca ativa. Sei. Eu sei exatamente quem já doou, qual é o tipo de sangue, e se eu estiver precisando daquele sangue que seja o seu, eu vou ligar para você para ver se você pode voltar para doar uma nova vez. Agora, me diga uma coisa, quer dizer que esse AB, ele deve realmente receber o idêntico ou o que é que você faz? Isso, na prática, assim, do ponto de vista transfusional, o que a gente precisa entender, assim, toda vez que vai ocorrer uma transfusão, ela precisa ser a mais compatível possível. Então, isso é um assunto técnico que tem muitas variáveis e às vezes é muito difícil para o público leigo entender. Entendi. Mas toda vez a gente vai transfundir um sangue que seja compatível. Então, o A tem que ser A e por aí vai, o B. Existe aquela coisa do doador universal, que seria o O, e o receptor universal, que seria o AB. Grosseiramente, a gente fala isso. Hoje, do ponto de vista de uma medicina transfusional moderna, a gente não quer isso. A gente quer que o sujeito receba o sangue mais compatível possível. Para isso que são feitos vários testes de compatibilidade. Não só um teste grosseiro, esse é A e esse é A. Eu posso ser A e o senhor ser A e mesmo assim a gente não ter uma compatibilidade mais fina. Então isso andou bastante do ponto de vista médico. Tem um caso que eu me recordo, que no passado a gente, digamos, ao transfundir um sangue que não fosse aquele idêntico, ele teria que ser RH negativo. Como é essa história? Ainda existe? Não, na medicina transfusional moderna a gente não tem isso. O que a gente só precisa entender é assim, o RH negativo ele tem que sempre ser transfundido com um sangue RH negativo. Porque se eu faço o contrário, eu posso precipitar uma reação hemolítica nesse sujeito. Então, antigamente se fazia isso de uma forma geral, porque aí você preveniria uma possível reação transfusional. Mas hoje o que a gente faz é transfundir sangue a sangue, ou seja, A positivo com A positivo. E sempre lembrando disso, o RH negativo, ele sempre deve receber um RH negativo. Porque se ele receber um sangue positivo, ele pode ter uma reação hemolítica grave. Agora, uma coisa, será que no passado tinha-se, digamos, uma esperança dessa história do negativo que não é emergência? Sim, que resolvia tudo.
Eu falo numa emergência. Então, se a gente está no meio do mato, no meio do nada, a gente pode fazer N outras coisas. Também na medicina, em várias outras áreas, talvez o uso de medicações, talvez a forma de diagnóstico, mas eu deixo isso para uma época que a gente fazia talvez mais heroísmos. Agora me diga uma coisa, como é que vocês controlam esses doadores? Em que sentido? No sentido, digamos assim, de você saber que a rigidez dele, que nesse contexto não tenha havido nenhuma infecção de alguma doença. Hoje a gente segue uma coisa que a gente chama RDC, que é um regimento onde todos os bancos de sangue devem fazer a mesma coisa. O doador, quando ele chega para a doação, ele vai passar por uma entrevista. Essa entrevista geralmente é feita por um médico ou uma enfermeira. Nessa entrevista, o entrevistador ele vai seguir um questionário, que é um questionário já padronizado. Então, toda vez vai ser o mesmo e toda vez vai fazer as mesmas perguntas. Essas perguntas, elas vão dar conta da vida do sujeito. Cirurgias, uso de medicação, doenças crônicas, aspecto sexual. Quando a gente fala aspecto sexual, é tipo de procedimento, tipo de contato sexual. Se o sujeito é um sujeito promíscuo ou não, se o sujeito usou droga ou não. Qual é o objetivo disso? As pessoas precisam entender que todas essas práticas que podem ser praticadas pelo indivíduo, elas podem ser danosas, elas podem colocar em risco o sujeito que vai receber esse sangue. Então, toda vez ele passa por essa entrevista, só para chamar a atenção, nessa entrevista a gente tem uma perda que é em torno de 25% a 30%, então de todo mundo que chega para doar na minha filhinha, eu já deixo de lado uns 25% a 30%, então é uma perda grande e que muitas vezes traduz uma população deficiente em saúde, ele não tem as condições ideais porque eu quero doador saudável. Além disso, depois da coleta, esse sangue é submetido a exames sorológicos, que são exames que são específicos para detectar positividade ou não. Ele não tem nenhum interesse, ele não tem nenhum poder de doença. Tanto é que eu acho que isso é importante de ser dito, para que as pessoas tirem da cabeça aquela ideia que tinha muito, eu vou no banco de sangue, eu aproveito e faço uns exames. Isso é uma coisa que deve ser banida da cabeça das pessoas. Então, é feita a entrevista é cuidadosa, nesse sentido ela vai se repetir as mesmas perguntas, e segundo, os testes sorológicos. Nesses testes sorológicos vão ser feitos exames para sífilis, para chagas, para hepatite B, para hepatite C, para HIV e para HTLV. Essa é a nossa legislação brasileira. Em algumas regiões, como a região norte, ainda acrescenta a malária. Então, são os exames obrigatórios definidos por lei, por esse regimento que a gente segue. Agora, me diga uma coisa, qual é a doença desse contexto todo mais comum que vocês encontram nessa doação? O mais comum, o mais prevalente são os indivíduos que já tiveram algum contato com hepatite B. No Brasil, como um todo, é a mais prevalente. Em segundo lugar, o que a gente tem é alguma reação positiva para sífilis. Então, a gente tem muita gente. Lembrando que quando a gente faz o exame, eu vou pegar qualquer pessoa que tenha tido algum contato prévio, o que a gente chama de cicatriz sorológica, e no passado se falava muito sobre isso. Então, todas essas pessoas, e a prevalência maior é sempre hepatite B e depois sífilis. Eu me recordo de uma coisa, doutora. Era um caso de abortamento e estava se precisando de um sangue. E uma coisa muito difícil, a gente não pode nem dizer, porque é tão uma excrescência. Uhum. E uma pessoa tal, de um banco de sangue, disse, bom, eu não tenho, eu só tenho um lá, mas não tem importância, tal, é sífilis, isso vai tratar. É uma coisa absurda, um conceito desse, né, doutora? É um conceito desse, mas assim, com toda certeza, esse é um conceito que ficou no passado. O que a gente precisa discutir, a gente precisa entender quando a gente fala em sangue, que a gente tem duas épocas. Uma época que era a época pré-AIDS, que com certeza era nessa época, se a gente pensar que HIV é dos anos 80, tá certo? E a época de hoje. Então, as leis para a qualidade do sangue e o investimento tecnológico na medicina que foi feito na qualidade do sangue, ela é espantosa.
Então, se a gente for pensar, se eu olhar um banco de sangue de 30 anos atrás e olhar um banco de sangue hoje, ele é completamente diferente. Na sua forma de agir, na sua forma de gerir e principalmente na sua forma de avaliar esse sangue. Então, isso hoje, com certeza, é um fato, é uma história que não aconteceria mais. Lembrando, entretanto, que quando a gente fala em segurança transfusional, então essa palavra eu acho que na época do senhor, na área da medicina, ela não existia, por incrível que pareça, isso mudou muito. Então, segurança transfusional é você prover aquele banco de sangue, aquele hemocentro de todas as medidas cautelares necessárias para que ocorra algum tipo de contaminação. Lembrando que assim não existe risco transfusional zero. Por mais que se tenha, e hoje os testes sorológicos são testes de última geração, do ponto de vista imunológico, e também outros testes mais novos, que são testes de biologia molecular, onde eu encurtei muito aquele período que o sujeito poderia ter sido contaminado. Então, hoje, do ponto de vista de segurança transfusional, é muito bom você ver a segurança transfusional que existe. Quer dizer que quem precisa pode tomar essa transfusão tranquila, porque não tem nenhum risco de contaminação. Na realidade, o que eu acho que a gente precisa fazer uma outra chamada, e inclusive para as pessoas que estejam vendo, a gente também precisa entender. Eu só devo transfundir uma pessoa se ela realmente tiver necessidade. Isso é uma outra discussão que a gente vem tendo nas escolas médicas, nos hospitais, com a transfusão desnecessária. Porque sempre que a gente pensar numa transfusão, eu tenho que pensar que eu estou fazendo um transplante de células. Eu estou dando células do meu sangue para outra pessoa. Existe uma série de coisas, de reações, de complicações que podem advir disso, alterações imunológicas, etc. Em relação ao risco transfusional, ele ainda existe, por quê? Porque ele não é zero, mas é 0, alguma coisa, dependendo desse contexto de tecnologia que a gente está falando. Então, o que não se admite mais são transfusões braço a braço, que muitas vezes a gente ainda escuta falar no interior do Brasil, são locais onde não tem o rigor necessário da lei e que é visitado pela vigilância sanitária e que é visitado por órgãos de qualidade que a gente precisa provar o que está fazendo. Então, hoje a gente tem uma série de mecanismos para estar cercando essa transfusão. Agora, do outro lado, os médicos, como prescritores de sangue, eles também precisam estar atualizados. Eles precisam saber ler um manual transfusional, eles precisam ver se aquele paciente realmente precisa de transfusão, para que a gente não esteja usando um recurso que é muito bom de uma forma irresponsável. É verdade. Outra coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte: e essa frequência de doação? Digamos, você entendeu? Entendi. Na realidade, assim, o que a gente precisa entender, e do ponto de vista prático, o homem ele pode doar sangue até 4 vezes ao ano, e a mulher pode doar sangue até 3 vezes ao ano. Se isso acontecesse, ou se pelo menos as pessoas doassem 2 vezes ao ano, a gente não teria grandes problemas de suprimento. Só que isso não acontece. Então, normalmente, hoje, na Fundação Hemoba, a gente deveria coletar uma média de 200 bolsas por dia. Tem dias que a gente não coleta 100. A gente chega em 98, são os dias que a gente está desesperado. Então, assim, a frequência permitida, ela é boa, porque 4 vezes ao ano para o homem e 3 das mulheres é boa, só que as pessoas não fazem a sua lição de casa nesse sentido, de realmente se dispor e fazer a doação. Então, é isso que a gente precisa. Lembrando que eu não tenho muito como prever se eu vou precisar de mais sangue hoje ou se eu vou precisar de amanhã. Então, a gente tem uma estimativa que o que a gente deveria ter por dia seria 200 bolsas de sangue. E a gente não consegue isso. Então, todo dia, a gente começa o dia olhando o que a gente chama de estoque, vendo o que entrou no dia anterior e vendo se a gente precisa de uma campanha, se a gente precisa ir para a rádio, o que a gente pode fazer para estar mobilizando as pessoas à doação. A senhora já me respondeu a outra pergunta que eu ia lhe fazer, era a questão do sexo. E aí já disse que a frequência é de 4 e o sexo feminino é 3, não é verdade?
Agora, me diga uma coisa, qual é o local que essas pessoas devem se dirigir? Porque nós vamos aproveitar esse programa. Fazer uma propaganda de qualquer maneira, a gente vai aproveitar e faz essa propaganda. Claro. O local onde essas doações podem ser feitas. Né? Na cidade de Salvador, nós temos 3 situações. A nossa sede, que é o Hemocentro Coordenador, ele funciona na ladeira do HGE, ali no Rio Vermelho. A gente funciona todos os dias, segunda a sexta, das 7h30 às 18h30. E aos sábados, a gente funciona das 7h30 até às 12h30 para doação. Obras Sociais Irmanduce, no comércio, então lá é um outro ponto onde a gente coleta sangue também para o Hemoba. E nós temos um ônibus que é itinerante. Então a ideia dessa coleta móvel é justamente atender a essas parcerias e a gente tentar circular nos bairros mais distantes de Salvador. Então hoje em Salvador nós temos esses três pontos. Com frequência O ônibus anda o dia inteiro também, ele anda todos os dias durante o mês, então dá uma média de 20 dias úteis que o ônibus está circulando na cidade, lembrando que a circulação do ônibus ela só acontece mediante um acordo prévio, porque eu preciso ver se o ônibus consegue chegar, se tem um cabo de luz que a gente consiga ligar, então a gente precisa organizar essa coleta itinerante, que é o que a gente faz. Agora, quando vocês fazem essa coleta, esse controle será analisado depois? Da mesma forma. Como é que faz? Da mesma forma. No momento faz alguma coisa? Isso, o que a gente faz e o que é que normalmente é feito em todos os lugares é assim, você coleta o sangue e ele fica armazenado num local refrigerado. E 2 vezes por dia existe uma rotina de horário onde um carro vai lá, busca esse sangue e leva para o Hemocentro Coordenador, que é onde a gente tem a nossa fábricazinha, onde esse sangue vai ser processado. Entendi. Então, existe um protocolo para isso. Dependendo, chegou a tantas bolsas, eu tenho que tirar e levar para o local adequado. E me diga uma coisa, aí nessa frequência e tal, a idade de doadores, qual é o conselho de vocês? Então, na realidade, assim, por lei, podem doar sangue pessoas de 16 a 67 anos. Lembrando que indivíduos com 16 e 17 anos, eles só poderão doar se tiver um termo assinado e se tiver acompanhado por um responsável legal, tá? E os indivíduos com 67, desde que a primeira doação dele tenha ocorrido com idade menor, com idade de 60 anos. Então, na prática, quando a gente vai olhar o nosso pool de doadores, a maior quantidade de doadores, a gente vai ficar com doadores entre 20 e 40 anos. Isso é no Brasil inteiro, de uma forma geral, é a população que mais doa sangue. Agora, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte. Você falou, me permita você, claro. Você falou o seguinte, que vocês têm, digamos assim, 2 eixos na fundação. Sim. Aquele eixo que é dessas coletas e tem um outro de tratamento e tal. Desse tratamento, como é que funciona isso? Na realidade, a gente tem uma área de hematologia, ou seja, que é a especialidade que cuida de doenças do sangue. Essa área da hematologia na Fundação Hemoba, ela é um ambulatório, então é um sistema de consultas médicas. Ela funciona mediante uma triagem, porque a quantidade de pessoas que chegam lá é uma quantidade muito maior do que a gente tem condições de atender objetivamente. Então, esses indivíduos, eles precisam ser encaminhados, como funciona normal, para uma especialidade. Eles têm que ser encaminhados da rede básica, com uma solicitação de uma avaliação do especialista e com algum exame que tenha um subsídio de uma doença hematológica. Esses indivíduos, eles passam por uma triagem para ver se esse caso realmente é um caso de especialista ou não. Caso seja um caso de especialista, a gente atende eles e eles ficam sendo acompanhados na Fundação Hemoba. Então é um serviço de porta de entrada, mediante uma triagem e um serviço ambulatorial de longo prazo. Então lá a gente vai ter pessoas que se tratam no Hemoba há 10, 15 anos. É indefinido a duração disso. Também funciona de segunda a sexta-feira nos 2 turnos. Lembrando que sempre tem uma triagem, que essa triagem é limitada como toda triagem. O indivíduo tem que chegar, pegar uma senha e aguardar a triagem. Então, esse local também na ladeira da HGE. De lá, perto do Sican e aquela naquele coisa. Complexo. Não é verdade? Isso. Bem, agora, uma coisa que me
me chama a atenção, do que você falou, é que muitos clientes que aparecem, quer dizer, já vem até encaminhado porque já foi detectada essa patologia num local e orientado para que vá o hemólogo. É isso mesmo? Isso. Eles são muitas vezes encaminhados, só que aqui a gente precisa também fazer uma ressalva. Muitas vezes esses indivíduos eles são mal encaminhados. Eles são encaminhados de forma não regulamentar, porque a gente precisaria ter realmente uma comprovação de uma doença hematológica, porque na realidade a gente não pode, e sistematicamente no Brasil e muitas vezes na Bahia, a gente não pode ocupar um serviço de especialidade com uma coisa que não é de especialista. Então, o senhor sabe disso, é uma discussão antiga dentro da medicina. O que é de um atendimento básico tem que ser atendido no posto de saúde. O que é de um atendimento especializado tem que ser atendido num serviço terciário, num serviço de especialidade. Então, muitas vezes os indivíduos são encaminhados e não é para o Hemoba. Então, a gente vai devolver ele para a rede básica. E qual é essa orientação nesse contexto? Então, que é muito importante. Essa orientação, na realidade, é assim, o primeiro contato que o indivíduo precisa ter é com a rede básica, é com o posto de saúde. Ele deve passar numa consulta com um clínico na rede de saúde, que vai avaliá-lo e vai ver a necessidade dele e ir para um especialista. A gente não tem porta aberta para indivíduos que não passaram por um especialista, por sermos um serviço de referência de especialidade. Então, a via comum é o posto de saúde. Agora, me diga uma coisa, vocês detectam muito o HIV? Não, HIV, na realidade, não é o local para ser feita a detecção, né? No banco de sangue, isso no Brasil hoje gira em torno de 0,2, 0,3 em doadores de sangue. E muitas vezes no atendimento de pacientes, você pode ter indivíduos que, por exemplo, procuraram porque tem uma leucopenia, uma baixa de células brancas no sangue. E que quando você faz a investigação, a origem disso é um paciente que já é HIV. Então isso é a regra geral. Sim, agora o que eu queria lhe perguntar era exatamente isso, porque parece que o teste hoje de HIV, pelo menos está, digamos, muito difundido pela rapidez desse teste que é feito. Isso, na realidade aí é um outro assunto, são os testes rápidos. Nós estamos querendo explorar isso, muito, né? Os testes rápidos, eles devem ser feitos nos CTAs. Então os CTAs são centros de testagens anônimos. Então qualquer indivíduo da população que queira fazer um teste de HIV, ele deve procurar o CTA mais próximo, que toda a rede, postos de saúde e hospitais tem os endereços lá, e ele deve procurar o CTA. Nesse CTA ele vai ser testado. Se ele tiver alguma alteração, ele vai ser encaminhado para um serviço de especialidade. Então, o local certo para fazer teste de HIV é no centro de testagem, que é da rede pública também. E esses onde estão? Esses centros de testagem, por exemplo, eu sei que existe um no Hospital das Clínicas, existe um no 16º centro. Então, assim, o ideal é procurar um centro de saúde ou um posto de saúde mais próximo da sua residência. Ver se eles têm possibilidade de coleta lá ou se vai ser referendado para um centro de testagem. Agora, eu tenho assim, por último, mais ou menos a ideia, essa questão de transplante de medula, o que é que você orienta nesse contexto para as pessoas? Na realidade, o transplante de medula precisa ser entendido que é uma possibilidade terapêutica para algumas doenças, como anemias aplásticas, como alguns linfomas e algumas leucemias. Nós não fazemos. O centro de transplante de medula hoje, que eu acho que pode ser até um assunto para outro tema, ele é o Hospital das Clínicas, ele é responsabilidade do Hospital das Clínicas. Então, lá o indivíduo, para algumas patologias pode ser feito lá e outras patologias tem que ser feito fora do estado da Bahia. O estado então vai remeter o paciente para um hospital em outro estado do Brasil. Muito bem. Agora, doutora, me diga uma coisa, acho que nós abordamos vários assuntos. Acho que nós transmitimos alguma coisa que foi útil. Mas nesse contexto, ficou alguma coisa que passou despercebido, que a senhora poderia, digamos, aproveitar esse espaço e complementar algo? O que eu gostaria de complementar é assim, é fazer uma chamada realmente ao cidadão da Bahia. O cidadão da Bahia ele precisa entender que não existe nenhuma forma de nós
provermos de sangue à população sem a doação. E essa doação, como o nome já diz, ela é uma doação. É preciso que alguém faça essa ação de doar. Sem isso, a gente não anda. E muitas vezes a gente fala mal, reclama demais do serviço de saúde pública, mas ao mesmo tempo a gente não se coloca, por exemplo, na situação de doador. Então, o meu apelo e o agradecimento ao espaço é esse. Tá bom, doutora. Eu fico muito grato por essa oportunidade, viu? Felicidade nesse trabalho. Para nós.